Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Sou um obeso em recuperação que foi resgatado pelo esporte. Eu saí de quase 145 quilos até a linha de chegada do Ironman Brasil. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as estratégias de prevenção das doenças cardiovasculares. Certo? Então, se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para alguém, pode servir como uma fonte de informação, de incentivo, de inspiração para alguém da sua família, algum dos seus amigos, eu peço gentilmente que você o compartilhe, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e coloca para mim nos comentários a sua opinião para que nós possamos criar um ambiente interativo e informal de troca de ideias, troca de experiências e assim todos possamos crescer no conhecimento desse assunto que é tão importante, ok? Muito bem! Então, quando nós falamos sobre prevenção de doenças cardiovasculares, nós temos que ter muito claro 3 pontos que são muito importantes. O primeiro é o conhecimento básico dos fatores de risco que estão associados às doenças cardiovasculares. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui. Quando nós estamos falando sobre doenças cardiovasculares, nós estamos falando primeiramente nas mais prevalentes, que são o acidente vascular encefálico, o infarto agudo do miocárdio e as doenças isquêmicas crônicas do coração, ok? Então, são as doenças que estão mais associadas com a mortalidade. Fecha o parêntese. Então, quando nós falamos dos fatores de risco, primeiro, a identificação e o conhecimento. Segundo ponto, o tratamento desses fatores de risco, que pode ser o tratamento medicamentoso ou não. Em terceiro lugar, que também é muito importante, seria o conhecimento da evolução da abordagem desses fatores de risco através do tempo, que acontece através da reciclagem, do conhecimento científico que vai evoluindo, para que nós possamos sempre fazer um rebalanceamento e readequarmos a estratégia de abordagem dessas prevenções ao longo do tempo, para ver se nós estamos no caminho certo, se existe alguma coisa dentro da evolução científica que nós precisamos readaptar, tanto no conhecimento da doença em si, do fator de risco em si, quanto no conhecimento do seu tratamento. E essa evolução ela é muito importante. Se nós formos fazer uma linha do tempo, né, nos últimos 40, 50 anos do tratamento de muitos fatores de risco, nós podemos identificar claramente em muitos deles como houve uma mudança muito grande, não só no conhecimento da doença em si, mas no tratamento da doença. Então, essa evolução na abordagem ela é muito importante para que nós possamos traçar a estratégia de prevenção mais adequada. Então, quando nós falamos em fatores de risco, nós classificamos esses fatores de risco em 2 subgrupos muito simples de entender: os fatores de risco não modificáveis e os fatores de risco modificáveis. Os não modificáveis, intuitivamente, a gente já consegue elencar, que são idade, gênero, etnia, histórico familiar. Bem fácil de lembrar, não é? E os fatores de risco modificáveis são aqueles como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo e o tabagismo. São 6 fatores modificáveis, certo? Os fatores chamados primordiais, os principais, para que nós possamos ter o controle das doenças cardiovasculares, são a dieta inadequada e o sedentarismo. Por que eles são ditos fatores primordiais? Porque através deles nós podemos combater direta e indiretamente outros fatores de risco. Quando nós traçamos estratégias eficazes e que o paciente consiga aderir a essa estratégia, falando sobre dieta inadequada e sedentarismo, ou seja, o indivíduo que passa por um processo de reeducação alimentar e sai do sedentarismo para a prática de atividades físicas regulares, ele está atuando de maneira direta e indireta sobre outros fatores de risco, como hipertensão, como a dislipidemia, como diabetes,
ele vai controlar o peso, ele vai sair do sedentarismo, consequentemente, tendo mais atenção com a saúde, muito provavelmente, se ele tem o hábito, ele vai deixar de fumar. Então você vê, com duas estratégias simples de abordagem, nós conseguimos um leque muito maior de benefícios. E essas estratégias, elas são enfatizadas por nós, cardiologistas, porque elas são simples, baratas. Quer dizer, não estamos falando de medicação em quase nenhum caso ou muito poucos casos, não é? E ela é extremamente eficiente para diminuir a morbidade e a mortalidade, não só por doenças cardiovasculares, que é o nosso foco principal aqui, mas também por doenças degenerativas, principalmente doenças degenerativas do sistema nervoso central, afetam também doenças psíquicas, como transtornos como ansiedade, depressão e várias outras doenças que ocorrem, que têm uma prevalência maior, não pelos mesmos fatores de risco, não só as doenças cardiovasculares. Então, muitas das doenças crônicas que nós vemos no nosso meio, elas são causadas pelos mesmos fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. Então, as estratégias, elas vão sendo cada vez mais unidas e mais simplificadas, para que através delas, efetivamente, nós possamos combater um leque muito maior de doenças do que aqueles que nós estamos vendo mais ativamente, mais especificamente no meu caso como cardiologista, para as doenças cardiovasculares. Então o leque é muito maior. São basicamente 13 tipos de câncer, várias doenças degenerativas, não só do sistema nervoso central, com quadros demenciais ou quadros neuromusculares degenerativos, doenças psíquicas, vários outros tipos de doenças metabólicas. Então o leque é muito grande de benefícios que nós podemos atingir tratando os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E eu volto a repetir e eu vou insistir nisso repetidamente nos vídeos, como eu já disse nos anteriores, e vou dizer seguramente nos próximos. Dieta inadequada e sair do sedentarismo são, sem dúvida nenhuma, a estratégia mais eficiente para um benefício de um leque muito grande de doenças. Então, até agora, nós fizemos um parêntese grande, nós fizemos uma abordagem ampla sobre a maneira com a qual nós abordamos os fatores de risco, dividindo-os nesses subgrupos, modificáveis ou não, e nós vamos afunilando. O que vai acontecendo? À medida que nós vamos compreendendo as doenças, os fatores de risco, as estratégias de tratamento que nós vamos lendo nos artigos científicos e nós vamos entendendo as abordagens populacionais que são referidas nos artigos, nós conseguimos esmiuçar, extrair essa informação e conseguimos individualizar a estratégia de tratamento. Tudo isso é uma ferramenta que faz, que é a epidemiologia clínica. O que a epidemiologia clínica faz? Nada mais do que extrair essa informação que nós obtemos de maneira populacional para que nós consigamos efetivamente colocar isso na prática, individualizando a estratégia, individualizando o tratamento e promovendo para aquele indivíduo específico os benefícios que nós vemos nos grandes estudos científicos. Então, esse é o grande papel da epidemiologia e do conhecimento científico de maneira geral. Nós vamos vendo, analisando as estratégias populacionais e nós vamos afunilando, até chegar no indivíduo que está ali efetivamente no consultório, na nossa frente, e que nós temos que tratar desse indivíduo, ou tratar de maneira primordial, quer dizer, no indivíduo que não tem a doença, ou tratar o indivíduo já doente. Nós vamos separando as categorias de indivíduo, não é? Os estudos vão nos dando essa visão maior e nós vamos aplicando ela a cada caso, principalmente separando os grupos de indivíduos sadios ou indivíduos não doentes, ou nos indivíduos já acometidos por alguma doença. Então, assim nós vamos identificando os indivíduos de maior risco e traçando para cada um desses indivíduos uma estratégia absolutamente personalizada de tratamento para
ou o aparecimento, né, para não termos o aparecimento da doença, ou para evitar a recorrência e a manifestação de novos eventos dessas mesmas doenças. Muito bem, então nós vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa e nós vamos falar sobre as categorias de prevenção cardiovascular. Isso é muito importante. Existem 5 categorias distintas, não vamos falar sobre cada uma delas separadamente, mas nós vamos dar uma ideia geral das categorias principais. Então a primeira categoria seria a prevenção primordial, que é o conjunto de atividades que visa evitar o aparecimento de certos comportamentos culturais, econômicos e sociais que estão ligados ao aparecimento de certas doenças, de certos padrões. Ou seja, vamos traduzir isso em algum exemplo. Nós estamos vivendo numa era de muita informação, somos bombardeados por informações o tempo todo e estilos de vida que vão ressaltar a praticidade, não perder tempo, né? Você não precisa perder tempo cozinhando, já está tudo aqui meio pronto. E esse estilo de vida vai entrando devagarzinho, essa percepção, tanto em nós como nos nossos filhos, nas crianças. Então nós vamos valorizando a cultura de fast food, do ultraprocessado, de não perder tempo, entre aspas, na cozinha, cozinhando ali o alimento. Então nós vamos consumindo tudo já meio pronto por conta da praticidade, da vida moderna. Tal. Então atuar sobre esses conceitos é uma prevenção primordial. Nós não estamos falando de doença e nem de doentez, nós estamos falando no âmbito populacional e um âmbito mais geral. Depois nós falamos na prevenção primária, em segundo lugar. A prevenção primária é especificamente para evitar o aparecimento de doença. Não é? Então, ou nós protegemos um determinado subgrupo de pessoas, ou visamos a promoção da saúde de uma maneira geral, certo? Então essa é a prevenção primária. Nós não estamos falando aí de pessoas doentes, mas estamos querendo evitar o aparecimento da doença, certo? Depois nós vamos falar sobre a prevenção secundária, que aí nós vamos lembrar aí do diagnóstico precoce, certo? Que é evitar o aparecimento da doença, mas fazer o diagnóstico de uma condição que poderia levar a ela e já instituir o tratamento quanto antes dela aparecer. Vamos pegar um exemplo simples. O indivíduo começou a ter um sintomazinho de dor no peito. Ele vai no cardiologista, ele faz um teste de esteira, o teste dele de esteira vem positivo. Faz o cateterismo, identifica uma obstrução coronária, tratou aquela doença. Então nós tratamos, foi feito o diagnóstico precoce, o tratamento antes do indivíduo ter um infarto, que poderia ser fatal ou uma condição muito mais grave. Então nós estamos falando ali de prevenção secundária. Nós fizemos o diagnóstico precoce, instituímos o tratamento. E depois nós temos a prevenção terciária, que é a reabilitação do indivíduo já doente. Então o indivíduo passou a fase da prevenção primária, não fez o diagnóstico precoce, teve um evento, né? Teve um infarto ou teve um AVC. Então nós vamos atuar nesse indivíduo, falando em termos de prevenção terciária, para, primeiro, reabilitar esse indivíduo e colocá-lo, se possível, num estágio quase que pré-doença, se a sequela, se a morbidade desse indivíduo não for limitante ou não for muito grande, ou tentar evitar o aparecimento de novos eventos, certo? Então a prevenção terciária tem 2 objetivos: reabilitação, prevenção da recorrência de novos eventos. Então assim nós conseguimos englobar pelo menos esses 4 termos mais importantes em termos de prevenção. Então vamos lá lembrar: prevenção primordial, aspectos principalmente culturais e comportamentais da população; prevenção primária, promoção da saúde, proteger subgrupos populacionais do aparecimento da doença; a prevenção secundária, que é diagnóstico precoce; prevenção terciária, reabilitação e evitar o aparecimento de novos eventos, no caso aqui dos indivíduos já doentes. Então, quando nós falamos sobre todos esses pontos, sobre fatores de risco, sobre categorias de prevenção, o nosso objetivo aqui é educar, informar
compartilhar conhecimento, informação, para que as pessoas adquiram novos conhecimentos e elas também sejam agentes de disseminação desse conhecimento. Assim, nós vamos ampliando, nós vamos disseminando uma cultura de prevenção para que as pessoas possam entender que ao nós incentivarmos as pessoas a mudarem hábitos, mudarem o estilo de vida aqui na juventude, enquanto elas não tiveram nenhum tipo de doença, nenhum tipo de evento, elas vão estar impactando diretamente a qualidade e a quantidade de vida lá no futuro. Se eu consigo passar uma ideia e consigo fazer com que a pessoa tome uma decisão sobre si, sobre a sua saúde, com 25, 30 anos, e essa pessoa tem um histórico familiar de hipertensão arterial, o pai ou a mãe já fizeram cateterismo, fizeram uma cirurgia de revascularização, se tem um caso de diabetes na família, se a pessoa está acima do peso, se a pessoa fuma ou está num quadro de abuso de álcool. Então, se essa pessoa toma consciência através da informação, através da educação em saúde, ela consegue tomar uma decisão explícita, consciente, absolutamente voluntária, de mudar o seu estilo de vida, dar uma outra rota na sua vida e, sem dúvida nenhuma, essas medidas elas vão impactar lá na frente. Essa pessoa pode não só retardar um evento que ela poderia ter muito mais precocemente, quanto ela pode descartar a ocorrência desse evento ou diminuir muito a probabilidade, ou de repente jogar esse evento lá na frente. O que eu falo muito para os pacientes, até para os alunos que passam comigo, é muito triste até para mim, né, na minha função de cardiologista intervencionista, fazer um tratamento de um infarto agudo de uma pessoa de 40 anos, e eu converso isso com os residentes, com os médicos mais novos. Falo, olha, se essa pessoa não se cuidar, como é que ela vai estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Como é que ela vai estar quando ela tiver 60 anos, uma pessoa que teve um evento aos 40? Então, 20 anos na frente, ela ainda vai ser uma pessoa nova. E como é que ela vai estar? Será que ela vai estar viva? Qual será a condição das artérias aqui do coração dela? Você entende? Então, através da disseminação desse conhecimento, a minha ideia, no meu coração, é fazer com que as pessoas tomem conhecimento dessa cultura de prevenção e possam tomar decisões para si, para o seu próprio benefício, e possam, principalmente nessas pessoas que já têm alguma condição ou já têm uma história familiar pesada, possam se cuidar e postergar, jogar para o mais longe possível a possibilidade de um evento. E muitas até nem vão ter evento, elas vão ter outras coisas na vida aí, outras fatalidades, outras contingências de quem está vivendo nesse mundo. A gente vai, um dia nós vamos morrer de alguma coisa, mas não é? Mas o fato é que se nós estamos atuando de maneira preventiva, com educação e instrução através das doenças cardiovasculares, nós estamos evitando eventos futuros. Isso tem um impacto muito importante, obviamente, não só na vida individual, na vida de cada pessoa, quanto o impacto financeiro no sistema de saúde como um todo, seja ele público ou privado. Não é? Uma pessoa que tem um evento grave, vamos colocar um infarto agudo aos 40 anos, e isso tem bastante, e essa pessoa desenvolve uma insuficiência cardíaca, tem uma sequela grave no coração, o coração já passa a ser um coração fraco, um coração fragilizado, isso tem um impacto na produção dessa pessoa, essa pessoa perde a capacidade de trabalhar, muitas vezes ela perde a capacidade de prover para sua família. Então, se entende como são coisas que nós vamos esclarecendo aqui? Isso tem um impacto na vida das pessoas, na vida de cada cidadão, na vida de cada pessoa, não é? Então, essa é a ideia nossa, principalmente a ideia desse projeto, a ideia desse canal, é disseminar essa cultura de prevenção para que nós possamos evitar situações tristes, situações assim, de fragilidade, de doença, situações desagradáveis, não é? E as pessoas possam se conscientizar de que elas mesmas são os principais agentes que vão determinar a sua mudança. Nós podemos tratar focalmente aquele ponto, aquela situação emergencial, mas a visão de longo prazo ela é do paciente.
E isso nós não podemos atuar, nós podemos informar, acompanhar, medicar aquilo que é possível ser medicado, mas a consciência e a mudança no estilo de vida, a mudança da percepção do quadro geral, ela está na vida de cada paciente. Então esse é o nosso grande objetivo e o grande anseio com todo esse projeto. Então, as principais intervenções que geraram um impacto significativo na diminuição da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares são 4. 2 nós já falamos lá no começo do vídeo, vamos lembrar? Reeducação alimentar e prática de atividades físicas regulares. As outras 2, interrupção do tabagismo e controle do uso do álcool. São 4 medidas, 4 intervenções simples, eficazes e baratas e que geram efetivamente o resultado. De cada 4 pessoas que têm uma doença, um evento cardiovascular, em pelo menos uma delas esse evento é agudo. Dessas pessoas que tiveram um evento agudo, metade delas vai morrer. Então nós estamos falando em medidas que podem proteger uma quantidade significativa de pessoas. Vamos lembrar que as doenças cardiovasculares, elas são a maior causa de morte do mundo. 30% de todos os óbitos no mundo são por doenças cardiovasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e as doenças isquêmicas crônicas do coração, insuficiência cardíaca, arritmias e as doenças que derivam delas, não é? Então, quando nós enfatizamos a cultura de prevenção, nós estamos efetivamente salvando muitas vidas. Além de salvar vidas, nós também tentamos, através das estratégias de prevenção, identificar pessoas assintomáticas que têm uma alta chance de desenvolver um evento cardiovascular no futuro ou diagnosticar precocemente pessoas que poderiam ter um evento cardiovascular e nós conseguimos instituir o tratamento adequado antes do aparecimento de um evento que poderia ser fatal. Então eu espero com esse vídeo ter elucidado essas questões sobre fatores de risco, estratégias de prevenção e dando alguns dados e alguns números falando globalmente, genericamente sobre esses assuntos. Eu agradeço imensamente a sua presença comigo nesse vídeo até o final. Eu espero que esse conteúdo possa ter sido significativo para você. Nós estamos também com o projeto Transpire e Transforme no Instagram, temos também a nossa página no Facebook. Então eu peço novamente que se esse conteúdo for interessante para você, o compartilhe aí, deixa aqui para mim nos comentários o que você achou para que nós possamos trocar as ideias a respeito, ok? Agradeço muito, nos vemos no próximo vídeo, tchau!